Olá, mais uma vez aqui estamos na Igreja de São Paulo, em Brookfield, para o nosso programa Café com José. O meu nome é José Bernardo e sejam bem-vindos a este programa da língua portuguesa que já há 3 anos viemos a realizar e aqui desta Igreja de São Paulo, em Brookfield, é o nosso, onde nós produzimos este programa. Portanto, na semana passada falámos da importância de esperar no Senhor quando, por exemplo, quando as coisas especialmente não vão da maneira que nós desejamos e, portanto, o tempo de espera, como nós falámos, pode ser por vezes levar até pessoas ao desespero, porque nunca se sabe o tempo que pode ser um dia, um mês, anos, ninguém portanto, tem a mas para nós, os crentes, aqueles que acreditam no nosso Jesus Cristo, sabemos que Ele está em controle das nossas vidas e, portanto, qualquer situação em que nós nos encontramos, Ele pode usar ou para nós esperarmos ou, por vezes, portanto, nós passarmos sobre essa circunstância e, portanto, levarmos para outro, como nos leva para outros caminhos, portanto, nunca não há, como se diz, não há mal que sempre dure, nem há bem que nunca se acabe. E, portanto, foi esse, precisamente aquela que desenvolvemos esse título de esperar e foi o Salmo 40, usámos como essa escritura base, um dos salmos de David. Hoje, por sua vez, vamos falar sobre a salvação e, sobretudo, aquilo que recebemos, não só a salvação, mas os presentes e os dons que recebemos com a salvação. Portanto, não é só se somos salvos, como é o fim do programa, convido todos a que tenham uma relação pessoal e a salva-se com o nosso Senhor Jesus Cristo, mas, sobretudo, que tenhamos também, que sabemos aquilo que recebemos, a nossa posição como seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, esta mensagem foi tirada da Epístola de São Pedro e, portanto, vou ler só 3 versos de São Pedro e, portanto, aquilo portanto, que recebemos presentes aos dons da salvação. E, portanto, tenho a minha Bíblia já na carta de São Pedro e vou ler apenas 3 versos, portanto, de São Pedro, e vou começar do 3 ao 5 e, portanto, Pedro diz-nos: Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que na sua grande misericórdia nos regenerou pela ressurreição de Jesus Cristo dentre dos mortos, para uma esperança viva, para uma herança incorruptível que não pode contaminar-se, imarcessível e reservada nos céus para vós, a quem o poder de Deus guarda pela fé para a salvação, que está pronta para se manifestar nos últimos tempos. Palavra do Senhor. E, portanto, na Epístola de São Pedro, como ele nos diz, que, portanto, que temos uma herança que está no céu reservada para nós. Portanto, isto é a palavra de Deus, não sou eu que estou a falar da minha autoria, portanto, como eu li na Bíblia. Portanto, as graças que recebemos juntamente com a salvação, portanto, o dom da salvação, são uma expressão do amor de Deus para conosco. E, portanto, contudo, nós por vezes não damos graças a Deus por esses benefícios ou por essas dádivas e, portanto, tudo isto, especialmente a graça da salvação, portanto, a salvação é um dom gratuito de Deus, nós nunca trabalhamos ou não somos bons, ok, eu, portanto, faço o bom twist e mereço, não, é um dom de Deus, portanto, nós recebemos-las de graça, portanto, mas este dom custou ao nosso Senhor Jesus Cristo a morte ao Pai e ao Filho, e especialmente ao Filho, a sua morte na cruz, e portanto com o derramamento do seu sangue, isso é que nos dá acesso a Ele, pagou para a nossa salvação. E portanto, como cristãos, sabemos que a salvação resulta no perdão dos nossos pecados, e portanto a reconciliação, que é a reconciliação, alguma coisa como quando o marido e a mulher estão separados e portanto, vão ter conselho e, portanto, se vêm outra vez juntos together, portanto, é isso que é a reconciliação, quer dizer, nós estávamos afastados de Deus e Ele reconciliou-nos outra vez próximo de si. Portanto, é mais ou menos a explicação da palavra reconciliação. Portanto, com o Santo Deus,
e a adopção como os seus filhos muito amados. Portanto, nós não somos filhos de Deus como Jesus Cristo ou o seu filho, mas nós somos filhos por Jesus Cristo adoptou-nos na sua família. Portanto, mas contudo, por vezes não se apercebemos de outros benefícios que temos além da salvação. Portanto, o primeiro ponto, nós tornamos novas criaturas e, portanto, a Bíblia diz-nos na Epístola aos Coríntios e, portanto, diz no capítulo 5, no verso 17, diz-nos: se alguém está em Cristo, é uma nova criação, passou o que era velho e eis que tudo se tornou novo. Portanto, nós tornamos numa nova criatura, no nosso corpo e a nossa fisicamente somos os mesmos, mas alguma coisa passa-se interior, no espírito, na alma, portanto, e isso é que nos começa a transformar. E, portanto, nós temos uma radical transformação interna, começa nesse ponto na nossa conversão, que para explicar é como um mistério, não podemos explicar com palavras por vezes, e portanto o homem velho, que era nós portanto, que foi crucificado pelo homem novo. Portanto, o homem velho é aquele que as paixões, controlado pela carne, que carne não quer dizer o corpo, o carne é portanto, o estado do homem antes de ser regenerado, portanto, pelo Espírito Santo, e, portanto, é esse estado que me quero referir. Portanto, o homem velho foi crucificado com Cristo e ele diz, e o homem novo, portanto, nós tornamos um homem novo. Portanto, a Bíblia diz-nos: pelo batismo sepultamos juntamente com Cristo, para que assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, assim nós caminhamos também numa vida nova. Portanto, isto nos Romanos diz Paulo, nos Romanos 6,4, e portanto, e Paulo também nos diz, um dos grandes versos da Bíblia, uma das grandes promessas, nos Galatas, na carta aos Galatas, diz: eu estou crucificado com Cristo e já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Portanto, uma das grandes versos da Escritura nos Galatas. E portanto, nós agora, como crentes, quando somos batizados, portanto, fazemos parte, batizados pelo Espírito Santo, com certeza, fazemos parte do corpo de Deus. Portanto, este corpo é a Igreja e, portanto, os irmãos e irmãs que fazem parte do corpo de Deus. A Bíblia diz-nos nos Romanos: pois como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma função. Portanto, refere-se aos membros da Igreja. Uns têm o dom da música, outros o dom disso, e portanto todos têm uma função diferente no corpo de Cristo. Portanto, não somente temos união com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a nossa união espiritual, mas também com os outros membros do corpo de Cristo. Portanto, irmãos, aqueles que estão os seguidores de Cristo. A Bíblia diz-nos também que foi também num só Espírito que todos nós fomos batizados, a fim de formarmos um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Portanto, no 1 Coríntios 12 diz, portanto, todos nós fomos batizados. Portanto, o que é que batiza no corpo de Deus? Portanto, o Espírito Santo é que nos batiza. Portanto, a partir daí somos membros e tornamos irmãos em Cristo. A outra passagem, como eu li esta passagem de Escritura do primeiro da Epístola de Pedro, portanto, como eu disse, como eu li, diz que está uma herança reservada para nós nos céus, portanto, nós recebemos uma herança no céu, portanto, não aqui nesta terra. Na passagem de hoje, a Bíblia diz-nos para uma herança incorruptível, portanto, que ninguém a pode destruir, não pode ser contaminar-se, inacessível, reservada nos céus para nós. Portanto, isto é uma das grandes promessas da palavra de Deus que temos quando esta vida acabar, isso garantido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que temos esta herança nos céus reservada, que ninguém pode tirar, porque está sobre o poder do nosso Senhor. E, portanto, a salvação transforma-nos, nós que estávamos condenados à perdição, portanto, antes da nossa salvação, a sermos legítimos herdeiros em Cristo, no seu reino. A Bíblia também nos diz, nos Efésios,
É nele que fomos escolhidos, destinados e conforme o desígnio daquele que tudo opera segundo a decisão da sua vontade. E, portanto, tudo que a decisão da vontade ou a vontade de Deus é sempre que vale ou que se mantém sempre. E, portanto, e ele, portanto, quando tudo sustém, portanto, com o seu poder, com a sua palavra e com as suas promessas. Portanto, e para concluir, portanto, esta mensagem sobre outros benefícios e os outros dons que recebemos além da salvação. Portanto, Deus concedeu-nos dons espirituais, portanto, esses que temos que usar para edificarmos o corpo de Deus, que é a Igreja, portanto, e temos outras habilidades naturais que nascemos com isso, portanto, uns têm com as mãos, carpinteiam, outro exemplos que podemos dar e, portanto, para edificarmos a sua Igreja, portanto, como eu disse, o corpo de Cristo, temos que usar com entusiasmo todos esses dons que recebemos e, portanto, como não é para nós, mas para edificar os outros e, portanto, em conta que tudo isto são dádivas de Deus, portanto, todo aqueles dons que recebemos não vem de nós próprios, temos que dar graças a Deus porque nos concedeu e para como é que damos graças a Deus pelos gifs e usá-los para em prol de outros, portanto, dos irmãos e irmãs que se encontram no corpo de Cristo. E, portanto, Tiago diz na sua carta todo o bom, não vos enganais, meus amados irmãos, todo o dom perfeito e a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, na qual não há mudança nem sombras de variação. Portanto, Tiago dá-nos esta promessa que todo a dádiva, todo o dom vem do Pai das luzes, portanto, de cima, e esse, portanto, é um dom que recebemos, portanto, não é nós que, portanto, temos que dar graças àquele que nos deu os dons e usá-los em prol de outros e em prol da sua Igreja. E, portanto, precisamente recapitular de um modo rápido, portanto, o que é que falámos. Eu falei, portanto, que do dom da salvação, quando recebemos, o primeiro ponto, voltamos novas criaturas, portanto, a nossa conversão é como íamos para um lado e damos uma volta de 180 graus e começamos a andar para o lado diferente. Portanto, tornamos uma nova criatura, criados à semelhança de Cristo. E, portanto, depois recebemos dons e talentos e habilidades para usarmos, alguns para ganharmos a vida, para trabalhar, e os dons espirituais para usarmos na Igreja, para edificar os outros e edificar o corpo de Cristo. E, portanto, e para concluir, portanto, esses todos, quem nos dá os dons e tudo, que recebemos é tudo, como eu digo, lei na Epístola de Tiago, todos os bons dons e as dádivas vêm do alto e, portanto, temos de dar graças àquele que nos deu. E, portanto, esta é a mensagem para esta semana e, portanto, como sempre recomendo para ler as Escrituras, estas Escrituras foi tudo tirado da Bíblia, a parte do livro de James, Tiago, da Epístola de Pedro e outros de Romanos, de Efésios, e, portanto, temos que ler a palavra para entendermos um bocadinho das Escrituras e para percebermos qual é a vontade de Deus em todas as situações. Deus podemos obedecer à sua vontade. E, portanto, como sempre, nunca quero deixar de terminar nenhum das nossas mensagens sem vos convidar a terem o Senhor Jesus Cristo como o vosso pessoal salvador. E sempre, como eu disse, temos que... O que é que a salvação é? Quando somos perdoados dos nossos pecados. E, portanto, temos que pedir ao nosso Jesus Cristo que nos perdoe os nossos pecados. Ele, como pagou o preço há cerca de 2000 anos com a morte na cruz, e ele é que determina, portanto, que comprou ou adquiriu a salvação para nós. E, portanto, uma oração como esta
o Senhor Jesus Cristo venha à minha vida, perdoe meus pecados. Eu quero ter uma relação pessoal com nesta terra e um dia, quando esta vida acabar, ter receber essa herança, como eu li, que nunca se pode, que ninguém pode tirar e nunca fica velha, portanto reservada nos seus, e portanto isso receberá quando esta vida terminar. E quando esta vida terminar, portanto temos um lugar no eterno reino do nosso Jesus Cristo. Quero orar também para este ano de eleições, para o Presidente e todos aqueles ministérios na Casa Branca, e portanto, especialmente nós como cristãos, ver aquele candidato que segue pelo menos mais nem todos a palavra de Deus e portanto que mais defenda a nossa fé. E portanto quero orar também para aqueles que trabalham com doentes por todo o mundo e portanto nesta epidemia, e portanto que Deus dê graças para se manter o seu trabalho, e para aqueles que faleceram, que Deus dê um lugar no seu eterno reino. E portanto esta foi a mensagem. Até à próxima semana, que Deus vos abençoe, e espero que está no nosso próximo domingo com mais uma mensagem em português. Então até o próximo domingo, que Deus dê-vos uma boa semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hi, my name is Joe Bernardo. Once again, we are here in the St. Paul Church in Brookfield. We finish another broadcast, our message in Portuguese, our program Coffee with Joe, and today we speak about the salvation gifts. We remember the last week we talked about the necessity to wait upon the Lord, and we developed that message about the base was the Psalm 40, one of the Psalms of David. And today we try to explain, besides we receive the gift of salvation, we receive more gifts in the side and another, so we're going to talk about that. The main scripture was taken from the Epistle of St. Peter, so I'm going to read only 3 verses about the Epistle. I have already here the 3 verses, and I got to start reading from 1 Peter 1, the 3 to 5. So, and Peter said, "Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. By His great mercy, He has given us the new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who are being protected by the power of God through faith for a salvation ready to be revealed in the last time." The word of the Lord. So today we're going to talk about the gifts. So gifts are an expression of the love of God for His children, especially those who we follow Him, you know. But sometimes you take them for granted, you know. This is the certainty with the gift of salvation when it comes to salvation. Perhaps the reason is that we have forgotten how amazing this gift is, and it cost the Father and Son to give it, especially our Lord Jesus, to give us the gift of salvation. He died on the cross for us, you know. He's only purchased this gift for us. As Christians, we know that salvation results in forgiveness of our sins, reconciliation with the Holy God. What is reconciliation? Reconciliation, we are apart from God, now we become like together. God reconcile, bring us together again into His fellowship. That's the word of reconciliation with the Holy God, and adoption as His beloved children. So our Lord Jesus Christ, you are not children of God. You are the only Son of God is Jesus Christ. He is the only Son, and we are adopted in this family by the work of our Lord Jesus Christ in Calvary. We are adopted as beloved children, but maybe we aren't familiar with the other benefits or the other gifts the Lord gave to us in the time you become a believer, when you have
we have been saved. So the first one, we become new creatures. So the Bible says in Ephesians, in the First Corinthians 5:17, it said, "So if anyone is in Christ, there is a new creation. Everything all pass away. See, everything will become new." So this is from 2 Corinthians 5:17. We undergo with a radical internal change when you become a believer. You don't see that but the Spirit, the Holy Spirit start dwells in us, and He start to transform us in the likeness of our Lord, and we start to see our change from inside out. Our own self will be crucified like the old man crucified with Christ, and you have a brand new nature, and the new self which is created in righteousness and the holiness created in the image of our Lord Jesus Christ. Paul says in Galatians, "I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but it's Christ who lives in me." So Paul understood that, and he told the old man, all his sinful nature was being crucified with the Lord. Now the Christ lives through inside him in the person of the Holy Spirit, of course. So we are joined to the body of Christ. So when you become a believer, we are joined. So you are like baptized into the body. The Bible says in Romans, "So you are many are one body in Christ, and the individual we are members of one another." So not only you have the union with the triune God, the Father, Son, and Holy Spirit, you have we have like a union. We have the other believer. The Bible says in 41 Spirit in Corinthians, 41 Spirit, you are all baptized into one body, Jews and Greeks, slaves and free. We receive an inheritance in heaven. So all of us, so the Holy Spirit is the only baptized into the body. So baptize us into the body of Christ, that invisible body of believers. They are all over the world. You don't see this, but the Spirit that bound us together as children of God. And the third point, you receive an inheritance in heaven, like I read in the First Peter, in the third verse, that God have an inheritance for us when this life ends. And in today's passage, the Bible says, "And into an inheritance imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you." So that's one of the promise of God's word. When this life ends, God have and He also tells us in my Father's house, Jesus was one. He said that is too many mentions, and I will prepare a place for you. So our Lord, these words come from His lips. So these words are true. If the Lord is prepare house for us, He prepared, and Peter he developed this point, and he said His inheritance reserved for you in heaven. Salvation transforms us from those we are destined for perdition or for hell to those who are fellow heirs of Christ in this kingdom. So the Bible says also in Ephesians, in Christ we also have inheritance, having been destined according to the purpose of Him who accomplish all things according to His purpose and will. So what God He want to say to us, everything He has a purpose and everything, and He have a plan and a will for our life. But He's the one He accomplished all things through us. Like Paul said, "I have been crucified with Christ. I'm not I who live, but Christ who lives through me in the person of the Holy Spirit." Salvation is an unfathomable treasure for which we will spend eternity. So praising and thanking God for and worship Him. So this one, when you can use those gifts here in this earth, and when it's certainty when one day when this life ends, we can
keep worshiping God and praise Him, because the purpose He created us to have a fellowship with Him and to praise Him for really it is that God is, that He created mankind for that. To talk about, to conclude about the gifts, you have spiritual gifts and you have natural abilities and talents that God gave to us. So the purpose of the spiritual gifts is for us to use them to build the body of Christ and the church, and use for in the benefit of the other people, the other believers. If you have a good gift of music, use it to sing it to the other. The other have the gift of proclaiming the word or any kind of gift that God gave to us. So God gave us gifts so you can build up His church. Use them effectively, and you must realize that all the gifts they come from God. And James said in this letter, every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. So this one promise from the book of James, when he said every good gift comes from God, and so you gotta be grateful to God and use them effectively especially to build the others and build the body of Christ, that is the church. And this was pretty much the message we proclaim in Portuguese. So the gifts besides the salvation you receive, you become a new creature. You become members of the body, baptized, as in Corinthians, baptized in the body of Christ, and use the gifts for build each other, build the body of Christ, the church, and to build one another. So that's the purpose of God bestowing gifts, and to give honor and glory to His name. So this was pretty much the message we proclaimed in Portuguese. So I don't want to every time finish any our message or Portuguese or English before I invite you to make Jesus Christ the Lord of your life. Always I repeat it, but that's the only way to become right with God. You ask Him to forgive your sins, because the sins that set us apart from God is a barrier between you, us, and Him. So to that barrier become to put that wall down, you must confess and Jesus to make the Lord Jesus come into my life. I want to have a personal relation with you in this earth, and in this life, and have that inheritance it was promised in the passage of today in the first Peter, and to become have a place in the eternal kingdom. Jeremiah said that those who seek God from their hearts will find Him. So seek from your heart, confess by your mouth and the Lord Jesus Christ, He's gonna forgive you, and you become one of His beloved children. So this was the message. Until next week, I hope you have a nice holiday weekend. It's Labor Day, and you have a nice week, and God richly bless you. And God willing, we will be next Sunday. So in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen.